Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Alice e eu vim gravar mais uma palavra aqui para vocês no YouTube. E hoje é a terceira parte da série sobre avivamento, hoje é a última parte. E eu vim falar um pouco para vocês sobre a última parte de Isaías 55. Então, no caso, eu vou ler para vocês Isaías 55, 8 até o 13. E antes de ler essa palavra, eu peço que, se você gostou desse canal, que você possa se inscrever, curtir e compartilhar, para que o amor de Cristo alcance mais pessoas. E também comentar, se você quiser. Enfim, gente, vamos partir para a palavra. Eu vou ler para vocês Isaías 55, 8 até o 13, que diz: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Então, o que essa parte do Isaías 55 está falando? Que os planos de Deus são melhores que os nossos. E quando a gente admite, né, que os planos de Deus são melhores que os nossos, a gente não vai a gente não vai ser uma pessoa que acha que a gente é melhor, acha que nossos planos são melhores, né? A gente vai se submeter a Deus e a gente vai deixar que Deus governe a nossa vida e que Ele guie a nossa vida. Então, para que a gente viva o avivamento, para que a gente seja avivado, a gente tem que deixar Deus guiar a nossa vida. Tem que deixar Deus tomar conta do nosso futuro, porque Ele sabe o futuro, Ele sabe aquilo que a gente não vê. Então, a gente tem que confiar em Deus, né? Isso é um dos princípios de um cristão, a gente confiar em Deus, a gente confiar naquilo que Deus pode fazer. Isso que é a fé, você acreditar naquilo que você não pode ver. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente não tá confiando em Deus, quando a gente não tem fé. A gente tem que ter fé para que a gente possa viver o impossível. Então, gente, eu vou ler para vocês que eu escrevi um pouco sobre. A primeira coisa que eu escrevi é: os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Isso está em Isaías 55, 8 até o 10. E Efésios 3:20 diz que Deus faz infinitamente mais, mas primeiro precisamos confiar nele. A palavra que sai da boca de Deus não voltará vazia. O que isso quer dizer, né? A palavra de Deus, ela não voltará vazia. Quando Deus fala algo, ele vai cumprir. Quando Deus te promete algo, ele vai cumprir. Se Deus prometeu, ele vai cumprir, né? Então, por isso que a gente tem que ter discernimento, né? Porque muitas vezes a gente ouve tantos profetas, tantas pessoas, e a gente acha assim que todo mundo é Deus falando. A gente tem que ter discernimento. A gente tem discernimento de saber quando é Deus falando com a gente, né? A gente tem que ter discernimento, a gente tem que ter discernimento, a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Então, tudo que Deus te promete, Ele vai cumprir. Ele não é um homem para mentir, Ele não é um homem para se arrepender. Então, a gente tem que confiar nisso, né? Então, quando diz que a palavra de Deus não voltará vazia, eu vou dar um exemplo para vocês que está em Gênesis, quando ele criou o mundo, ele disse, haja luz, e imediatamente houve luz. Isso está escrito em Gênesis 1:3. Então, quando Deus ele falou, haja luz, imediatamente houve luz. Então, tudo que sai da boca de Deus vai se cumprir, vai se realizar, porque Ele é fiel. Pode até demorar, mas ela vai se cumprir se você permanecer
nos caminhos do Senhor, se você permanecer temendo a Deus, vai se cumprir, porque Ele é fiel para cumprir. Ele não é um Deus que mente, né? E também, gente, a palavra de Deus, a Bíblia, ela também vai se cumprir, porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, por Deus, né? Tudo que está escrito, Deus ele inspirou as pessoas a escrever. Então não é, tem muitas pessoas que falam, a Bíblia não é de verdade porque foi escrita pelo ser humano. Não, não foi escrita pelo ser humano, foi escrita por Deus, porque ele inspirou os profetas, ele inspirou os discípulos, ele inspirou as pessoas que escreveram na Bíblia, foi tudo inspirado por Deus, não foi as pessoas que escreveram. Foi Deus, elas foram usadas por Deus, elas foram inspiradas por Deus. Então, tudo que está escrito na Bíblia veio diretamente de Deus. Não é sobre o ser humano, é sobre Deus. É tudo sobre ele e para ele, né? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas estão colocando isso na cabeça das pessoas, que a Bíblia não é real porque foi escrita por ser humano. Não, a Bíblia é real porque foi escrita por Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo. Tudo que está escrito na Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo, não pelo ser humano. Ok? Eu vou ler para vocês 2 Timóteo 3, 16 até o 17. Deixa eu ler aqui para vocês. Para provar isso que eu tô falando sobre a Bíblia ser inspirada por Deus. Achei. Ok. 2 Timóteo 3, 16 até o 17, que diz: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então tá prova aqui, gente, que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. Então, quando uma pessoa fala para você, Deus não é real porque a Bíblia ela foi escrita por ser humano, você fala, é repreendido no nome de Jesus. Não é inspirada pelo ser humano, é inspirada por Deus. Tudo que está escrito aqui não é mentira, tudo que está escrito aqui você pode confiar, né? Então, gente, sempre quando alguém fala isso para você, você sempre tem que ter o discernimento de falar assim, não, eu creio na Bíblia, porque fala em 3 Timóteo 16 até 17 que a Bíblia é inspirada por Deus, né? Então, 2 Timóteo 3, 16 até 17, que diz que a Bíblia é inspirada por Deus. Então, toda vez que alguém falar isso que a Bíblia não é real, você sempre pode falar esse argumento, né? Então, gente, enfim, eu vou ler pra vocês algo que eu também escrevi. Eu escrevi assim. No caminho de Deus, a gente vai passar por dificuldades, mas Deus sempre nos ajuda e cumpre o que Ele promete. Quando confiamos em Deus, temos paz em nosso coração que Deus irá cumprir o plano que Ele tem para a nossa vida. Então, quando a gente confia em Deus, quando a gente deixa Deus guiar a nossa vida, a gente tem paz no nosso coração porque a gente sabe, a gente crê que Deus ele vai cumprir, mesmo que a gente passe por dificuldades, por momentos assim de muita dificuldade, a gente confia que Deus ele vai cumprir aquilo que tem na nossa vida, porque Ele é fiel, porque Ele não é um homem para mentir e nem é um homem para se arrepender. Então a gente tem que ter a gente tem que acreditar nisso, crer com todo o nosso coração que Deus ele vai cumprir aquilo que Ele diz que Ele vai fazer na nossa vida. E é isso, gente. Basicamente essa foi a minha palavra. Eu espero que tenha edificado a sua vida. Peço perdão pelo atraso por gravar essa palavra. Foi bem corrida pra mim esses últimos dias. Mas eu creio que vai melhorar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palavra. Espero que tenha edificado a sua vida. E eu espero que vocês continuem na presença de Deus. Que vocês possam continuar buscando a Deus. Que vocês possam viver o extraordinário. E não se esqueçam que o avivamento não é sobre se emocionar. O avivamento é sobre transformação de vida. É sobre mudança de caráter. Não é sobre emocionalismo,
não é sobre você rodar na igreja ou falar em línguas, é sobre você. Não é somente falar em línguas, não é somente você receber dons. O avivamento é sobre mudança de caráter, sobre mudança de vida. Quando um pecador se arrepende dos seus pecados, é quando um ateu, ele confessa com a sua boca, ele confessa com todo o seu coração que Jesus é o único Senhor. Esse que é o avivamento. E é isso, gente. Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem firmes na palavra de Deus. E que Deus abençoe vocês. No nome de Jesus.